Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Agencast, o podcast criado para falar sobre marketplaces de uma forma descomplicada, descontraída e sem receita de bolo, sem promessas vazias, mas falando sobre vendas online de uma maneira de vida real. Por aqui tem passado algumas personalidades, empreendedores, empresários e hoje não é diferente. Hoje eu estou aqui para bater um papo comigo, esse cara fantástico, Wagner. Wagner, a gente se conhecer aí no mundo do empreendedorismo. E eu tenho certeza que ele vai ter uma história muito bacana para compartilhar com vocês hoje. Mas antes de começar, primeiro seja bem-vindo, Wagner. Obrigado por ter aceito o nosso convite. E conta pra gente um pouquinho quem é Wagner. Obrigado pelo convite de estar aqui. É uma pergunta assim complexa de se responder quem é Wagner, porque assim, eu como cristão, eu conheço uma passagem bíblica que Jesus disse: se eu dou testemunho de mim, o meu testemunho não é verdadeiro. Então é algo bem complexo de se falar, porque eu posso passar uma mensagem maior do que aquilo que eu sou, ou talvez menor. Mas a gente pode tentar explicar um pouco, né? Wagner é um jovem, né, que sonhador. Eu me considero uma pessoa sonhadora, cheio de sonhos para realizar, né? E assim, alguém que passou por trabalhos, que está se esforçando a cada dia para chegar num ponto de empreendedorismo, vem batalhando com a feira, começou no ramo da Sulanca há 3 anos atrás, e a gente tinha um box ali no Moda Center, e assim a gente vem lutando para chegar num patamar que a gente possa conseguir desenvolver o empreendedorismo. Então, assim, para falar de Wagner a respeito do empreendedorismo, eu sou essa pessoa aí, mais um batalhador, mais um lutador que vem batalhando aí constantemente a cada dia e se esforçando para conseguir um objetivo. Muito bem, um retrato do nosso povo, né? Trabalhador, cara que acorda cedo, vai pra luta, e isso diz muito da nossa região, nosso povo brasileiro, inclusive. Dentro dessa coisa do empreendedorismo, né? Você falou aí que já tá há 3 anos né, com a sua marca. Em torno de 3 anos. 3 anos. Teve alguma influência na sua vida? Alguém que te inspirou no empreendedorismo? Não, eu vou montar o meu próprio negócio. Como é que foi esse início de tudo? Sempre foi na moda fitness? Conta pra gente um pouquinho do começo de tudo. Na verdade, não, né? Assim, eu trabalhava em mercado, eu comecei como repositor, aí depois eu fui para conferente, aí fiquei lá na conferência de receber mercadoria, dar entrada em sistemas, e sempre sonhando, né, em conseguir alguma forma melhor de trabalho e condições de vida. Porque quem trabalha em mercado, farmácia, sabe como é puxado e assim, você não tem tempo realmente. Aí foi nessa trabalhada que eu pensei, não, poxa, eu tenho que pensar em algo melhor para a minha vida, né? Para mim ter mais tempo e, consequentemente, também ganhar mais. Aí entrei para montar uma sorveteria, né? Aí comecei, juntei dinheiro, comprei a máquina, comprei carrinhos e fiz tudo, né? Aprendi, fiz alguns cursos online, aprendi a fazer sorvete, produzir picolé, mas aí não deu certo. Não deu certo, eu comprei os carrinhos e ia colocar para o pessoal vender. E assim, hoje em dia é bem difícil, o público, eles não querem tanto trabalhar mais como era antigamente. De primeiro, eu quando era criança, eu brigava para ter a oportunidade de pegar um carrinho e sair na rua. Hoje em dia está bem diferente, está mudada a situação. Então foi vendo essa situação aí que eu parei e disse, não, vender sorvete também não é para mim. Isso a gente tá falando de que ano? A gente tá falando há 3 anos atrás. Mais ou menos. 3 anos atrás. Aí foi quando eu pensei, eu disse, não, vou vender, e um colega meu sempre me incentivava, disse, tu estás aí vendendo picolé, sorvete, vem para Sulanca, dá certo, sempre deu certo. Aqui em Santa Cruz é só Sulanca. E eu comecei a pensar, eu disse, ele tem razão. Só que a gente ainda fica com aquela insegurança, né? Aí vendi tudo, de repente vendi tudo a investir em
Em Sulanca, foi onde eu comprei minha mesa de corte, minha máquina e comecei a trabalhar. Eu e minha esposa, a gente começou a costurar, eu cortava os tecidos, fazia os riscos, tudo manual. E aí a gente começou a nossa marca de roupa fitness. Por que o fitness? Por indicação, foi indicação. A gente escolheu o fitness por indicação. E como é que foi? Você tá falando de 3 anos, então a gente já pegou aí a pandemia passando, a retomada de tudo. Como é que foi essa coisa do online? Como é que vocês se depararam com esse novo canal, né? Que era tudo muito novo para todo mundo. Isso. Algumas pessoas tiveram que se adaptar. Vocês precisaram se adaptar ou vocês já vinham preparados para isso? Como é que foi? A gente veio sem preparação nenhuma. A gente veio com a cara e a coragem mesmo, sem preparo nenhum. A gente começou a vender como é que eu posso dizer, na moda antiga, na feira mesmo, no banco, ali com o cliente. A gente veio nessa modalidade mais antiga, só que aí a coisa já tinha passado por atualizações. O mercado não respondia mais do mesmo jeito, o cliente não vinha mais para a feira e a gente percebeu que o online é quem dita a regra do jogo. Como é que foi se deparar com tudo muito novo? Eita, o físico já não tá dando tanto, o cliente ele não tá vindo porque já aprendeu a comprar online. Isso. E como é que vocês se adaptaram em meio a esse turbilhão de mudanças aí? Na verdade, a gente vem ao processo de se adaptar. Ainda. Isso, no processo de adaptação. A gente vem a cada dia procurando conhecimento para se adaptar ao que o mercado realmente é, e não aquilo que a gente acha que o mercado é. Então a gente que tem que se adaptar ao mercado. E esse cliente que já comprou de vocês de forma física, ele continua pedindo no WhatsApp? Como é que é essa relação de vocês? Alguns clientes ainda continuam assim, outros não. Mas a gente ainda tem alguns clientes que continuam nos comprando. Até aqui já bateu aquela sensação de será que vai dar certo? Ou é isso mesmo que eu quero pra vida? É esse ramo? Como é que tá essa sensação hoje? Isso, às vezes bate, né? Aquele frio, porque o empreendedorismo é algo que que você não tem uma certeza, mas também o céu é o limite, dando certo. Quem empreende está investindo, pode dar certo, pode dar errado, né? Então a gente bate aquele medo, mas o céu é o limite. Eu aprendi que o céu é o limite e assim, bate o medo, mas o medo não pode me frear, não pode me parar e eu tenho que arriscar. É isso. No episódio passado eu recebi aqui uma grande referência, que é a Adilson, e ele falou muito sobre isso, né? Que empreender é isso, é assumir risco, mas você precisa... eu sei onde eu estou, onde eu quero chegar, e o que tiver entre onde eu estou e onde eu quero chegar, eu vou enfrentar, até porque eu tenho sonhos, tenho objetivos, e aí de onde vem essa força que o empreendedor muitas vezes... onde é que eu estou tirando força? Muitas vezes vem desses objetivos que a gente tem. E outra coisa que ele falou foi que ele fala muito e que eu super compactuo é sobre o empreendedor precisa estudar. Você tem estudado, você tem buscado, né? Você e sua esposa que estão à frente do negócio. Como é que vocês têm feito? O que é que vocês têm feito com o conhecimento e se têm procurado? Como é que tá essa busca aí pelo aperfeiçoamento, por se conectar com a realidade de hoje, por estar sempre por dentro das tendências e tudo isso através de conhecimento? Como é que tem sido essa busca de vocês? Bem, a gente estava bem acomodado há um tempo atrás, bem acomodado em relação a isso, a buscar o conhecimento, a inovar. Só que aí com essa percepção, né, que a gente tinha muito clientes que revendiam para a gente, pegavam a mercadoria, então a gente já tinha o cliente certo e não sentia a necessidade de correr atrás de novos clientes. Não, aqui a gente está conseguindo vender, não está dando de conta da produção, está pagando as contas. Tá pagando as contas, então a gente não vai atrás de um cliente novo, né? Só que aí o mercado ele vai se inovando a cada dia vai se inovando e a gente que não se atualiza vai ficando para trás. Então foi nesse intermédio aí que eu percebi que alguma coisa tinha que mudar.
Tá, a chavinha virou. Isso. E qual foi a primeira estratégia que você teve, a primeira iniciativa? Pô, entendi que eu preciso mudar, entendi que eu preciso acompanhar alguma coisa que o mercado tá sinalizando aqui. Qual foi tua primeira saída, tua primeira busca? A gente começou assim no amadorismo, disse vamos investir em rede social, investir mais, né? Só que aí tudo sem conhecimento. Aí foi aonde eu disse, não, tenho que conversar com pessoas que realmente já fazem, que estão fazendo, que está funcionando, para que eu possa aplicar para a minha empresa também. Muito bem. Então hoje o seu canal de venda, WhatsApp, Instagram ali como vitrine, né, para poder atrair minimamente. E tem um outro canal que eu quero agora entrar, para a gente bater um papo sobre isso, que são os marketplaces. Da nossa região ainda está tudo muito novo. Eu faço das palavras de Adilson para a gente aqui já introduzir a nossa fala, que marketplace não é algo novo. É algo novo no sentido das plataformas, mas o Moda Center já é um marketplace, o Parque das Feiras é um marketplace, um shopping é um marketplace, que está todo mundo vendendo ali dentro de um ecossistema, dentro de um mesmo local. Mas falando de plataformas como Shopee, Mercado Livre e tal, eu sei que hoje você vende, mas eu queria saber como foi teu primeiro contato, de fato, com o Marketplace. Como é que você despertou para isso? Como é que foi? Qual foi o primeiro momento que você teve esse feeling de dizer, poxa, Marketplace existe, eu posso estar lá? Onde foi esse estalo? Quando foi no começo que eu comecei a fabricar, minha vontade era vender no Marketplace. Já tinha tinha essa vontade, tinha o conhecimento do Marketplace. Por quê? Assim, eu já comprava no Marketplace. Eu já comprava há 3 anos atrás, eu já tinha uma certa confiança no Marketplace. Porque eu já comprava, inclusive da China, eu comprava, dizia, é bem baratinho. Se eu comprei esse pendrive, dá para mim vender até por fora, porque é muito em conta. Até então não tinha os impostos, né? Foi colocado e tirado. Aí eu pensei, eu digo, não, vou vender pelos marketplaces. Lá é um canal de vendas. Só que aí eu tive que escolher se eu fabricava para vender na feira ou ia estudar, procurar o conhecimento para vender no marketplace. Então, assim, os boletos, as contas, eles não esperam. Aí eu fui para o que seria mais lógico para mim naquele momento. Digo, não, vou vender no Moda Center porque todo mundo já vende, é uma plataforma validada do conhecimento de todos, né? E lá já vai cliente. Então, foi onde eu aluguei um box e fui para o Moda Center comercializar a minha mercadoria que eu já fazia. E até então, o desejo de vender ficou meio que pausado ali. Pausado, isso. Mas sempre o desejo no coração, mais pausado. E você continuou sendo consumidor das plataformas? Continuei sendo consumidor. E aí começou o Moda Center, que era de fato o canal mais, digamos, mais rápido. Isso. E que momento desses 3 anos você disse, não, agora é hora de retomar aquele velho plano que é, né, de ampliar os canais. Não é que você vai deixar um para investir no outro, mas eita, chegou o momento de ampliar e eu vou para o Marketplace agora. Qual foi o momento? Há 8 meses atrás eu ainda tentei, fiz um anúncio, né? Só que eu não tive êxito, não engajei energia suficiente para que aquilo ali acontecesse. Aí eu tenho alguns clientes que ele compra para vender nos marketplaces. Aí eu comecei a observar com mais atenção, né? Eu digo, se ele vende, então eu também consigo vender. Né? Que é o que a gente tem separado muito aqui na nossa região, né? O atacado ele não acabou, não vai acabar, mas que muitos fornecedores têm se deparado com essa situação, de que, poxa, tem alguém que me compra aqui toda semana e numa quantidade muito boa. Onde é que tá? Poxa, tem esse fulano que tá vendendo muito, mas ao mesmo tempo o fulano que também é meu cliente tá se queixando de que não tá vendendo. O que é que tá acontecendo? E aí muitas vezes é quando se depara de que fulano A tá vendendo em plataforma, ou seja, tá vendendo e tem um fornecedor de confiança que vai fornecer a mercadoria para ele, vai garantir o estoque. E o fulano B que tá lá na loja dele ou na rede de loja dele, que ainda não tá aqui na plataforma, tá de fato se reclamando que não tá vendendo porque o consumidor desse cliente tá comprando na plataforma.
E aí, muitos fornecedores têm virado a chave nesse sentido. Poxa, se minha mercadoria está vendendo através de fulano, através do meu cliente, por que não eu estar lá? E existem muitos comentários de que eu não vou porque eu não vou me tornar concorrente do meu cliente. Como é que você enxerga essa situação? Eu vejo que, assim, não necessariamente eu preciso ser um concorrente dele, porque é um mercado muito amplo. Inclusive, a gente pode vender através dos marketplaces para fora do país. Isso. Então, são milhões e milhões de pessoas. Então, por exemplo, se eu vendo uma blusa para o meu cliente, então não vou concorrer com ele. Eu posso manter o meu cliente e eu fazer um short. Uhum. Então, as coisas, elas se conciliam. É melhor eu ter duas vendas do que eu dividir para uma, porque o mercado hoje, como a gente falou no começo, mudou, né? Então, ele pode mudar amanhã novamente. Então, eu tendo duas fontes, eu estou mais seguro. Exatamente. Então, se o seu cliente procurou uma alternativa, por que você, enquanto fornecedor, você não pode? Você deve procurar. Porque Exatamente. Você tem que se manter nesse mercado, né? E aí eu queria entender. Então, você veio, começou a vender, já tinha contas abertas, né? Isso. Shopee ou Mercado Livre? Nos dois. Nos dois. Massa. E aí você vem tentando performar a tua loja e não consegue. Isso, né? Você falou. exatamente. Há 8 meses atrás eu ainda tentei, anúncio e tal. Quais eram os gargalos que te impediam? Eu acho que dedicação, tempo, que eu não investi tanto, né? E conteúdo, assim, ter que escavar, buscar, né? Uhum. Aí tem que ter um tempo maior. Você tem que buscar o conhecimento exato, né? E aí onde eu me deparo com que é algo que eu gosto de falar muito para as pessoas, e por isso que eu bato muito na tecla, que não é uma receita de bolo, não é algo do dia para noite. E muita gente ainda tem essa visão de que não, tá dando ruim aqui, eu vou correr pro marketplace porque vai me dar um retorno financeiro rápido. E não vai. Exige tempo, como você falou, dedicação, investimento. Antes de a gente entrar, né, de como você veio, do curso e tal, se você pudesse dar um recado agora para as pessoas que acham que é tudo muito rápido, tudo muito fácil em relação ao marketplace, qual seria esse recado? O recado é que não é fácil, tem que ter uma busca, porque se fosse fácil, eu acredito que eu teria conseguido da primeira tentativa. Uhum. Então, não foi uma só tentativa que eu fiz. Eu fiz uma tentativa, aí, por conta das circunstâncias, não consegui progredir para frente, fiz uma segunda tentativa e, assim, já consegui cadastrar um produto, mas aí não ficou 100% de como ficaria, que tem que ficar, que não é só cadastrar, você tem que ter uma estratégia por trás, tem que ter um conhecimento. Então, assim, não é fácil, não vem acreditando que, ele consegue, eu vou fazer. Não, você tem que realmente cavar para você ter o conhecimento, para você conseguir ter êxito. Todos conseguem ter, só que tem que correr atrás do conhecimento para você vender e uma dedicação a cada dia na plataforma para você conseguir ter êxito. Perfeito. O que mais te chamou a atenção quando você decidiu, olhou para a plataforma como uma oportunidade, né? E o que foi que te chamou a atenção? Foi imagem? Foi o produto? Foi a facilidade? Foi o quê? Assim, a margem, que assim, por exemplo, eu vendo para o meu atacadista, eu consigo vender 1.000 peças, mas aí a margem ela é menor. Na plataforma eu consigo fazer um atacado também, só que é um atacado que eu vou vender por unidades, que no final da conta vai se tornar um atacado. Então, com o Marketplace, eu enxerguei que eu consigo vender o mesmo volume que eu vendo para o meu cliente atacadista com uma margem maior, porque eu estou vendendo para o cliente final. Então, isso aí é excelente dos Marketplace, porque a gente consegue ter uma margem melhor. Perfeito. Aqui na nossa agência, dos clientes que a gente acompanha, a gente faz muito essa conta também, de que, infelizmente, a nossa região ainda é muito focada nessa coisa do giro. Eu ganho no giro. Mas que giro? Tá precificando da forma correta? Porque no final você pode estar pagando para poder vender. Você está perdendo dinheiro para poder vender. E uma conta que a gente fez aqui esses dias foi bem interessante entre duas
duas clientes nossas que vendem aparentemente a mesma coisa, que é calça jeans, só que uma numa pegada mais premium, a outra não vou dizer popular, mas de um preço mais, por exemplo, essa aqui a cento e tanto, essa aqui a 80 e pouco. A margem dessa é muito menor do que essa. E aí a gente viu que para cada 600 peças, que essa aqui vende para ter a margem X, essa aqui teria que produzir 1.500 para poder ter uma margem. Então, assim, não é sobre vender muito, é vender para ter uma margem interessante. Prefiro vender menos e ter uma margem maior do que vender no volume e no final sobrar isso aqui que o atacado, infelizmente, apresenta muito isso pra gente, né? Porque o lojista, claro, ele vai querer uma margem mais interessante para ele, porque ele vai revender. Então, essa seria uma das vantagens. E se a gente fosse falar de benefício marketplace, o fato da confiança. Você falou no comecinho da conversa. Eu, como consumidor, eu já confiava na plataforma. Exato. Então, quando você vai começar, as pessoas já confiam no Mercado Livre, as pessoas já confiam na Shein, as pessoas já confiam na Shopee. Não é você, enquanto fornecedor. A pessoa nem liga, não sabe nem quem tá. Muitas vezes nem presta atenção em quem tá vendendo. Mas, eu tô comprando do Mercado Livre, eu tô comprando da Shopee. Então, isso já é um baita benefício também, porque as pessoas já confiam na plataforma e você tá ali com mais um vendedor dela, né? Se a gente fosse falar aqui dos benefícios, seria inúmeros também. Mas eu quero entender de ti, como eu perguntei sobre quando você começou a vender há 3 anos atrás, quando você começou a vender no Marketplace, bateu medo de não dar certo? Sempre bate, né? Como é que foi isso aí? Então, vou recomeçar, porque estava pausado. Isso. Vou recomeçar agora. E aí, qual era o maior medo? Ou se ainda tá batendo esse medinho? Não, agora tá mais uma confiança, né? A gente teve ali um contato na MG7, né? Com um mini curso, a princípio, e depois a gente teve um intensivão aí com Manuel e Emily, que foi aonde a gente pode obter um conhecimento e sair na frente, podemos dizer assim. Porque Então, na MG7, vocês tiveram ali, foi mini curso, né? 3 dias. 3 dias. Entenderam se era para vocês ou não. Isso. E veio aí 4 meses de curso também, onde vocês puderam, semana a semana, ajustar os gargalos e hoje tá, de fato, vendendo. Exato. Não tem medo, né? O medo já passou. E como é que tem sido agora? Começou a vender, começou a performar. A primeira venda, qual foi a sensação? Eu sempre faço essa pergunta porque a gente que gerencia também contas, quando o cliente faz a primeira venda, parece que é a gente que tá vendendo, que a gente comemora pra caramba também. Porque é muito bom você ver o outro tendo resultado. A gente sabe o quanto é difícil quando faz ali a primeira venda, tem as primeiras avaliações. Então a gente, agora vai começar o jogo, né? E é muito mais jogo do que de fato uma venda avulsa. É um jogo mesmo, porque tem estratégia, tem o tempo, tem investimento. E aí, como é que foi essa primeira venda? Qual foi a sensação, de fato? A sensação ela é muito boa, muito prazerosa, porque ali você começa a ver o resultado do seu esforço. Uhum. Às vezes eu estava lá e você tem que mexer na plataforma, você tem que olhar os números, você tem que pesquisar, você tem que correr atrás do conhecimento. Ali a gente teve um contato, né, com o curso e ele nos mostra o caminho. Só que o que vai nos dizer realmente é a prática. Você tem que buscar profundo. Não adianta passar o conhecimento e você não se dedicar. Às vezes eu ia até tarde, minha esposa vem embora dormir. Eu digo, enquanto eu não concluir isso aqui, eu não vou não. E a gente ali colocando tempo, energia, né? E as primeiras vendas começaram a aparecer. Veio uma venda, aí depois 3 vendas, 2 vendas. Aí depois foi aumentando 5 vendas, 10 vendas, Boa. 15, 20, 30, 32 por dia e sempre constante. Bacana. E assim, um produto só. Uhum. Fiz o teste em um produto só. E agora é que eu estou implementando outros produtos, começando a implementar, eu creio que daqui a mais 1 mês, 2, essa venda vai estar bem mais elevada. Que bacana.
Diferente do atacado, que tem que ter novidade toda semana, senão o cliente não compra. Isso, exatamente. Então, com um produto só, com um produto garantido só. de estoque, você consegue performar bem e vender, de fato, todos os dias. Exatamente. Interessante é a escala, né? A escala, começou com 1, daqui a pouco 5, daqui a pouco 30, daqui a pouco... Isso. Quanto mais atenção que você der para a plataforma, é como se ela devolvesse a atenção para você em forma de vendas. Porque ela também é um sócio da gente, né? Isso, exatamente. Então, quanto mais você vende, mais ela ganha também. E negócio é isso. Não adianta você não entregar também algo que ela vai... eu tô te propagando, então eu tenho que ter minha contrapartida. Então, o que eu acho interessante das plataformas é esse jogo também. Esse jogo eu pago uma taxa, ok, mas pelo menos ela tá lá me garantindo, primeiro, a confiabilidade. Segundo, o posicionamento da minha empresa, da minha loja lá dentro, né, dentro do ranking e tal. Então, é bem, bem interessante. Teve alguém nesse processo, não preciso dizer o nome não, mas teve alguém que disse que não ia dar certo? Desiste, vender de 1 em 1, isso é futuro não. Assim, eu não divulguei tanto o que eu estava fazendo, aí não teve, na verdade, porque eu disse, Amanda, vamos fazer em secreto, depois a gente faz uma surpresa para o pessoal, a gente diz, olha, a gente tá vendendo, a gente não divulgou, assim, por isso que não veio, né? Mas em breve, talvez. Que na própria história de Emily e Manuel, eles contam, né, de que é só um, tem futuro não. Exatamente, é porque assim, às vezes uma palavra negativa, dependendo do seu psicológico, ela pode lhe colocar para baixo ou para cima. Então é pensando aí nessa ideia que eu disse, eu vou divulgar quando a coisa estiver andando. Porque quando eu digo, olha, eu estou fazendo... Ali depois eu lhe devo uma satisfação. O pessoal vai dizer, cadê? Tu não disse que estava fazendo? E aí? Cadê? Então, assim, quando eu falo, dou spoiler, eu meio que devo uma satisfação. Porque depois o cara disse, tu não disse que ia vender? Cadê? Então é meio constrangedor. Aí por esse motivo eu quis, assim, não divulgar tanto, né? Disse a algumas pessoas, mas algumas pessoas que eu disse, elas disseram, é massa. Vai dar certo. Poucas pessoas, né? Então não divulguei em massa, não. Divulguei para poucas pessoas. Tudo bem, mas depois desse episódio aqui... Vai ficar conhecido. Vai saber. Através do AgenQuest. Exatamente. E o que mudou na sua vida, na vida da sua esposa, de vocês, depois de mais esse canal? Tá assim, vocês tinham uma mentalidade, você falou aí da comodidade de vender sempre para os mesmos clientes, mas agora vem uma nova plataforma que exige tempo, dedicação, esforço, às vezes madrugadas adentro, e um público totalmente novo, né? Um público que faz chegando gente de todo lugar do mundo para comprar de vocês. O que é que mudou? Em termos de mentalidade, em termos de estar mais atento, ou continua o mesmo comodismo? Não, assim... Eu coloquei outra pessoa para fazer os corre, né, que eu fazia, porque, igual eu falei para você, para vender no atacado, exige um giro maior e uma margem menor. Então, ele requer muito do seu tempo. Então, eu coloquei alguém para trabalhar para mim, para fazer esse corre, para mim poder me dedicar. Eu sempre digo à minha esposa, olha, deixe minha mente focar nessa área. Se você tiver um problema, alguma coisa que não conseguir resolver na empresa, aí você vem e me comunica que a gente vai, mas me deixe focar a minha mente direcionada, os meus pensamentos, o meu conhecimento para a plataforma, porque realmente ela exige tempo e dedicação. E aí na sua turma, consequentemente, em 4 meses, você está me dizendo aqui, um baita resultado, então conseguiu ali identificar os gargalos, e daí conseguiu de fato beber de todo conhecimento que você podia, e é por isso que você está aqui hoje por conta do resultado. Mas eu tenho certeza que tiveram outras pessoas que não tiveram resultados, que não performaram, que não venderam, que estiveram lá durante todo esse processo, mas que não estão com o mesmo resultado que você. A que você atribui isso? Eita, uns tiveram, que nem eu, e outros não tiveram. Quais são? O que é que diferencia?
Eu acredito que o esforço de cada um, porque o conhecimento, a gente teve um conhecimento excelente, um conhecimento muito bem passado, aplicado, bem trabalhado mesmo. Não restou dúvida sobre o conhecimento. Tipo, até medidas de roupas, a gente levaram para a sala, a gente fez tudo direitinho lá, como fazer as fotos, o carrossel. Ou seja, foi um conteúdo bastante assim proveitoso e completo. Eu acredito ali que não faltou nada para complementar. E em questão dos resultados de cada um, eu acredito que realmente é a dedicação que cada um tiveram ao longo do tempo. Porque eu até disse na sala, eu disse, olha, a plataforma, o Marketplace, é igual mexer no Facebook, no Instagram. Você não tem o conhecimento, você não sabe mexer no Facebook, no Instagram, pronto. Se você pegar o Marketplace e começar a mexer com a mesma intensidade que você mexe no seu Instagram, com a mesma intensidade que você mexe no seu Facebook, então você vai conseguir aprender cada atalho, cada acesso e você vai ter sucesso. Mas se você dedica meia hora, uma hora só, talvez no dia nem mexe na plataforma, então você não vai ter o conhecimento. Então você vai ficar mais difícil de performar. Você tem que realmente ter uma dedicação à plataforma, ao Marketplace. Perfeito. E isso a gente vê muito aqui também na prática, de pessoas que recebem a mesma orientação, o mesmo esforço na hora de passar o conteúdo, mas um performam e outros não. E eu super concordo sobre a entrega, porque assim, por mais que tenha alguém te orientando, cara, o resultado vem de você. A gente teve um case de um casal, na nossa primeira mentoria, lá em abril de 2025, e que eles agarraram assim, a proposta de uma forma que era muito isso, ia pra madrugada, e não se contentava, não ia dormir até subir o próximo anúncio. E foi o casal que o ano passado, assim, voou e teve os melhores resultados à frente de tantos outros que, não, deixa pra depois, não, eu tô me dedicando mais aqui no atacado do que ali. Então, foi um casal que a gente até hoje, assim, a gente celebra muito. E hoje o Marketplace se tornou a principal fonte deles. Ele disse, se eu tivesse um atacado eu tinha quebrado, mas hoje, investindo no Marketplace, o atacado ele continua vendendo somente para os clientes que já conhecem, mas o esforço, o investimento para o atacado ele não faz mais, para atrair novos. O que ele está fazendo, o que o casal está fazendo, é justamente para o Marketplace. E um casal que não tinha tanto conhecimento em relação à plataforma também conheceu através da mentoria. Então isso a gente celebra muito, a gente fica muito feliz porque é um resultado concreto. É alguém que saiu do zero e está aqui, sabe, celebrando faturamentos bem interessantes que não cabe abrir aqui. Mas quando a gente fala sobre a vida real, é justamente essa. É mostrar que não é do dia para a noite. É mostrar que sim, o resultado vai ser consequência do seu esforço. E claro, se tiver orientação, melhor ainda, como você... eu tentei lá atrás, mas com a orientação ficou melhor. E essa busca que precisa ter também, sabe? Então, esse podcast, eu sempre digo que seja uma fonte de informação para você que quer conhecer sobre Marketplace, se você que quer se debruçar, quer começar a vender, ou seja, pessoas que estão passando por aqui que estão sentindo isso na pele. Então, a gente tá aqui para mostrar que, poxa, é difícil, mas é possível. Isso. Poxa, eu comecei a investir aqui, mas eu senti que meu tempo ele não foi tão bem utilizado, então por isso que eu não tive tal resultado. Porque isso é vida real, sabe? Isso é vida real. A esposa chamando para dormir, você dizendo, não, eu só vou quando eu terminar aqui. Então, é essa vida que a gente quer mostrar, e não dos gurus de internet que estão ali há 4, 5, 6, 10 anos faturando bem, e mostrar para as pessoas que é o que vai faturar e no primeiro mês, no segundo mês, aquilo. E não vai, sabe? Eu sempre falo nos episódios, aqueles caras que tiram foto em cima do montante de pedidos ou que filma as etiquetas ali, saindo uma atrás da outra, para mostrar uma realidade que muitas vezes não é, sabe? Então, ouvir isso de você é muito importante. Porque é alguém que realmente estava lá há 3 anos, mas que veio performar agora porque houve, de fato, a forma correta de se fazer, Exato. sabe? Você passou pelo processo que tinha que se passar, digamos assim. E aí, dentro desse processo, se você pudesse me dizer hoje o que é que te deixou
mais orgulhoso nesse processo? Dos 3 anos mesmo, até aqui. O que é que você me diria? Poxa, isso aqui me deixou orgulhoso. Que eu fiz isso e aquilo. Desses 3 anos de... Isso, empreendendo, agora no marketplace, tal, nas primeiras vendas. O que é que se você pudesse me dar um episódio aí que te deixou bem orgulhoso do que você faz? O que é que você me diria? Assim, em relação ao marketplace, como eu já falei, o que me deixou bastante assim orgulhoso e motivado é saber que eu consigo. Agora eu não dependo mais do meu cliente atacadista. Assim, isso é prazeroso. Isso aí é confortante. Você saber que não está mais na dependência de alguém e que você pode fazer. Então, isso aí me deixou bastante orgulhoso. Nessa caminhada toda, é saber que eu posso ir lá e eu sei como fazer e fazer acontecer, né? É claro, estou começando a escalar ainda. Tenho muito conhecimento a aprender, mas aí, pelo pouco que eu já tive contato, eu sei que eu consigo fazer, eu já consegui fazer. Agora eu estou mais na fase de escalar aquilo que eu já sei fazer. Então, o que me deixou mais orgulhoso mesmo, assim, foi saber que eu consigo fazer e que eu não dependo mais de passar na mão de terceiros. Por exemplo, eu posso criar o meu próprio produto, não depende do cliente dizer, olha, faz esse aqui. Não dependo mais do cliente dizer, faz isso aqui. Eu posso olhar para o mercado, entrar no marketplace e ver o que é que está vendendo, o que é que o mercado precisa, o que é tendência, o que o público precisa e qual é a margem de custo que está sendo praticada. Eu, como fabricante, a quanto eu posso oferecer, entrar para competir ali naquele mercado, oferecer uma qualidade, porque eu sou fabricante. Então, isso aí me deixou bastante orgulhoso e positivamente para continuar em frente. Perfeito, perfeito. Por que você acha que ainda tem gente que não acredita no marketplace? Inclusive fabricantes, né, confeccionistas, ainda tem essa... Não é para mim. O que você acha? Eu acho que é porque assim não tiveram um contato adequado com o marketplace. Se tiver um contato mesmo com alguém que realmente já faz e ele vê acontecendo ali, realmente ele vai entender que aquilo é para ele, porque você ter uma loja ou comercializar algum tipo de mercadoria, hoje em dia não faz sentido você estar de fora de um mercado tão grande, se para dizer o maior, que são os marketplaces, que você não tiver inserido nesse contexto. Eu acho que realmente não faz sentido estar fora nesse contexto. Aí, assim, eu creio que seja só mais uma aproximação, um conhecimento que está faltando aí para engajar as pessoas. É uma explanação do que realmente o marketplace é e o que o marketplace pode oferecer. Porque você ter sua loja e você praticar X preço e você poder precificar com valor acima e vender no mesmo volume, então, para nós que somos fabricantes, comerciantes, não tem lógica a gente ficar de fora do mercado desse. Não vejo sentido. Show de bola. Se você estivesse agora numa sala cheia de empresários, empreendedores, e você pudesse deixar uma mensagem para eles, um conselho mesmo, sobre marketplace. Imagine ninguém começou ainda e você tem essa mensagem para passar. Qual a mensagem você passaria para eles? Eu diria a cada um que o marketplace vale muito a pena. Falaria para cada um deles que, assim, é um universo para muitos desconhecido, mas que é uma porta muito grande que pode ser o virar de chave na vida de cada um empreendedor, o marketplace. Então, eu diria que vale muito a pena se dedicar tempo para essa nova porta de vendas, que é o marketplace. Que eles tivessem mais uma aproximação, buscasse a conhecer, que eles não iriam se decepcionar. Muito bem. E o nosso polo está preparado para isso? Eu creio que falta muito conhecimento ainda. Quando o pessoal descobrir
o que é e a força que isso tem, que o marketplace tem, eu creio que muitas lojas irão fechar a física. Não é fazendo medo, mas até então estava comentando com a minha esposa que eu comprei um calçado e eu paguei menos da metade. E eu disse, olha, isso aqui eu estou pagando menos da metade. E se eu fosse comprar na loja física, custaria mais do que o dobro. Aí eu disse, qual vai ser o sentido quando o pessoal todos descobrirem o que é o marketplace, o que eles podem oferecer? Porque ali você está comprando diretamente do fabricante, que no caso é o meu caso. Uhum. Os fabricantes estão entrando por essa porta, então eles estão economizando com logística, de mandar mercadoria, estão economizando com funcionários, com ponto físico, então eles conseguem repassar esse valor para o cliente final. Então fica difícil o físico ele competir com o virtual, o marketplace. Se você fizer um exemplo, você comprar uma televisão, você for no Magazine Luiza, na loja, você vai ver que ela custa X valor. Mas se você entrar pelo app, você vai ver que o preço é bem mais em conta, não é fazendo... Inclusive, se você chegar numa loja, eles incentivam você a fazer o pedido pelo app. Magazine Luiza, Casas Bahia, então são lojas, redes, que estão incentivando. Você chega na loja, não quer levar, não, compra pelo app. Isso, exatamente. Primeiro que ele quer acostumar você a comprar por lá, né? Que inclusive é mais fácil, mais cômodo, mas que para mostrar que a vantagem competitiva é muito maior. Exatamente. Então, cada dia a gente vai ver mais lojas vazias. Então, já serve aí um recado para os empresários, né? Como você mandou dar um conselho. Esse seria um conselho bastante válido para que eles possam se orientar a essa questão. Uhum. Porque o mercado, como a gente falou no começo, ele está mudando. Ele já mudou, na verdade. Então, esse aí é um gargalo que tem que se orientar cada empresário. Muito bem. Tem um ditado que diz assim, quem chega primeiro bebe água limpa. Com certeza você chegou primeiro do que muita gente que ainda nem cogita estar nessas plataformas, em mais esse canal de venda, né? Como é que você se imagina daqui a 5 anos? Assim, eu bastante, como é que se diz, positivamente a projeção, né? Conformidade abaixo da vontade de Deus, né? Tudo é Deus na frente. Eu me imagino que eu vou estar longe. Eu vou Vendendo muito? Vendendo bastante. Novos horizontes, né? Quem sabe aí depois importar. Uhum. Né? Então é um mercado que realmente é promissor. É promissor. Né? Muito bem. Quero ver Wagner com várias lojas, em várias plataformas aí, porque é isso, é a tendência. E fazendo bem feito, fazendo da forma que é para fazer, não há nenhuma dúvida que isso pode e deve acontecer, né? Só consequência do trabalho que for feito. Para a gente encerrar, eu queria que Wagner me dissesse... tenho 2 perguntas. A primeira, se ainda existe se existiu ou se existe algum mito em relação ao marketplace, principalmente lá atrás, quando você pensou em começar... Eita, esse mito aqui que você acreditava ou nunca existiu? Você sempre foi muito transparente com... Você sabia que era aquilo que você queria? Não, nunca houve mito. Eu nunca tive mito. Porque eu sempre comprei, como eu falei no começo, né? E eu sempre fiz pequenas compras. Eu digo, eu vou fazer. Se eu perder esse dinheiro aqui é pouco. Aí a gente vai pegando a confiança. Porque 3 anos atrás o marketplace era novo, pelo menos para a nossa região. Isso. Aí eu digo, eu vou comprar isso aqui de R$20. Se chegar, eu compro outro, né? E assim eu fui comprando coisas de maiores valores e que realmente chega. Que o medo que a gente tinha era de comprar um celular e chegar uma pedra, né? Isso. Um todinho. Isso. Então aí assim, eu digo, será que eles devolvem o dinheiro? Aí validei que realmente, se eles não mandar ou se chegar com defeito, eles realmente te reembolsam. Então, eu peguei... Se eu perguntar, será que eles respondem? Será que eles respondem? E respondem. Isso. Então, não ficou dúvida que ali realmente era seguro e que eu poderia entrar por essa porta. Show de bola, show de bola. Wagner, a última pergunta, eu sempre gosto de fazer aqui para os nossos convidados,
diz muito sobre essa jornada, sobre esse processo, independente de quem já está há anos-luz vendendo, independente de quem está começando agora. Mas para Wagner, o que é sucesso? Sucesso. Sucesso é você ser uma pessoa bem-sucedida. Isso não e realizada. Isso não se quer dizer a ser rico, a ser próspero. Se você tiver paz e tranquilidade e você se sentir realizado, isso é sucesso. Porque muitas pessoas, elas têm riquezas, elas têm grandes negócios, só que essas pessoas, elas não têm paz no seu lar, não deita e dorme. Então, eu não considero que essas pessoas, por mais ricas que sejam, tenham obtido sucesso. Porque o sucesso realmente é você deitar a cabeça na sua cama e você dormir o seu sono e se acordar perfeitamente. Isso é sucesso. É você pegar o seu pão, só o pão francês com aquela manteiga mesmo, com a xícara de café, e você dizer, nossa, o café hoje está bom. Do que você ter um banquete e preocupado ali na mesa com as contas. Eu não creio que isso seja um sucesso. Então, realmente, o sucesso é você ter tranquilidade na vida, é você ter paz de espírito, é você deitar e dormir. Para mim, isso é sucesso. Muito bem, Wagner, muito obrigada pela tua Igualmente. contribuição. Foi um papo massa e eu tenho certeza que ficaram muitos aprendizados, muitos insights para quem está nos assistindo, sobre a vida pessoal também, sobre a vida profissional, principalmente a profissional. É muito bom conhecer trajetórias como a de Wagner, que tentaram várias coisas, começaram do zero, recomeçaram quando for preciso. E eu costumo dizer que quando a gente recomeça, a gente nunca recomeça do zero, sempre recomeça com alguma experiência, e Wagner é a prova viva disso. Desejo muito sucesso para você e para sua família, e fique de olho, nos próximos episódios teremos outros convidados, outras personalidades falando sobre suas vidas, suas trajetórias de negócio, e a gente está aprendendo muito aqui sobre a vida real das vendas online e dos marketplaces. Tchau, tchau, até a próxima oportunidade.